com aquilo, com a sabedoria e com aquilo que ele nos transmite e da maneira como nos transmite. Porque aquilo que eu acho e que admiro no Sr. Professor é que ele, a brincar, vai dizendo coisas muito sérias. A organização da Câmara de Braga convidou o Sr. Presidente, a Sra. Professora, para nos falar sobre o álcool e as drogas. Portanto, Sr. Professor, quando quiser, poderá falar. Em primeiro lugar, as minhas primeiras palavras serão de agradecimento à organização, maiormente à senhora doutora Isabel de Santos, que partilha comigo um profundo sentimento de amizade. A amizade é a coisa mais importante que existe na vida, muito mais do que a paixão, muito mais do que o amor. Porque o terceiro patamar é aquilo que fica, é aquilo que aprende. E, portanto, além do convite, agradeço a minha amiga. Saúdo os componentes da mesa e, obviamente, em primeiro lugar, todos vós que estáis aí sentados. Porque se a plateia estivesse só com cadeiras, presumo que, a não ser que fosse para satisfação do meu prazer à guisa de masturbação mental, eu não queria qualquer hipótese de estar aqui sem audiência. Ora, respeito e um cumprimento e um agradecimento pela numerosa assistência aqui e ali. Espero que não caiam cá abaixo, para não prejudicar a plateia. Ora bom, eu vou, limitado ao tempo, à guisa de um programa que me satisfaz muito, que é 1, 2, 3, 4, 5 minutos de jazz, e eu não em 5 minutos, mas até ao meio-dia e meia hora vou procurar abordar algo sobre o tema que me foi proposto, álcool e drogas. A primeira retificação a fazer é o álcool e as outras drogas. Porque a droga por excelência para nós portugueses e aqui em Braga, e especificamente, é verdade. No Porto também. É o álcool. É que é a toxicodependência por excelência de nós portugueses. Não consta que o Dom Afonso Henriques tomasse LSD, nem cannabis, nem heroína, nem metadona. Nada disso. Isto parece que os copos que dá você. De forma que, historicamente, nós já estamos vinculados a uma situação alcoólica. Então vamos corrigir já o nome, o álcool e as outras drogas. E então comecemos exatamente pelos múltiplos problemas que pode acarretar o convívio com o álcool. Não vale a pena nós estarmos a querer acabar com o álcool e querer acabar com as drogas. Por uma razão muito simples, com humildade temos que verificar que o mundo não é consoante cada um de nós desejaria que fosse, mas é como é. É como é. E na senda de uma intervenção com muito agrado que eu ouvi há pouco, e eu sou estruturalmente otimista, e há uma ocasião um cavalheiro queixava-se que era impossível estar no mundo agora, por isto era tudo lama, como é que se há de andar no meio da lama? E eu já não podia aturar mais o senhor. E disse, olha, sabe, eu vou-lhe dar um conselho. Calce umas galochas. Ora bem, é isso que na realidade nós temos que fazer, que calçar umas galochas para tentar contemporizar com a realidade. Ainda hoje ouvi na rádio mais uma notícia de que a pornografia era incontrolável. São os organismos internacionais policiais que se rendem à evidência, cada vez se faz mais contra a pornografia infantil e cada vez há mais pornografia infantil em todo o mundo, de forma que temos que arranjar um esquema de conviver com a pornografia infantil, se calhar bebendo mais uns copos. Mas, de qualquer das maneiras, nós, em relação ao álcool, em relação às drogas, hoje, digamos,
as drogas vieram para ficar. Porque o problema não é só cultural e é, sobretudo, económico, socioeconómico, se quiser, e financeiro. E nós estamos subjugados, hoje, ao problema. Por culpa da religião. A religião é que é culpada. Há 50 religiões e práticas religiosas em Portugal permitidas à escolha para cada cidadão. Nenhuma delas serve. Porque temos agora uma religião nova. Nosso Senhor o Dinheiro. E eu vou provar que é assim. Vamos valorizar cada um de vocês por analogia com o número de neurónios que tem na cabeça em 100 mil milhões de euros. Nunca nenhum julgou valer tanto. 100 mil milhões de euros. Ou seja, eu por cada um de vocês que matasse recebia 100 mil milhões de euros. Vale a pena. Então o que é que eu faria? Matava, imaginem, todos os presentes. E recebia 100 mil milhões de euros por cada um. Tinha o gesto filantrópico de enviar o cheque à senhora Ministra das Finanças. O que é que ia acontecer? De certeza que ela erigia uma estátua aqui que rivalizaria com a do Santos da Cunha. Porque foi atendido o valor máximo da expressão cultural em detrimento da vida humana, para já. Não é cá em Portugal, é o mundo inteiro, tem determinados valores. Lá no Porto começa a haver uma troca direta. Eu tenho o casaco a mais, quero as calças daquilo. Está a falar da camisola. Ora, porque é uma reação natural, cultural, não é organizada, é assim, porque as pessoas têm necessidade de uma mudança em termos de humanização da pessoa humana que deixou de o ser. Bom, complicado, porque nós temos que resolver todos os nossos problemas apenas com 100 mil milhões de neurónios que temos na cabeça. Então, é muito, não é? Não é nada. Não chega para as solicitações, para os conflitos de ordem psicológica que temos que, desde que acordamos, se calhar a dormir também, desde que acordamos até que adormecemos, permanentemente a resolver com 100 mil milhões. É pouco. Para o homem das cavernas chegava e sobrava, não tinha problemas nenhum. Para que é que ele precisava de 100 mil milhões de euros? Estava a chover cá fora, ficava junto da caverna à espera que deixasse chover. Queria tomar banho, saía. Tinha, obviamente, que dimensionar o tamanho do cajado mais pequeno, maior, se tinha setas, etc. Esqueci-me de um pormenor. É que o homem das cavernas, como nós todos, também já tínhamos sexualidade. E então, quando ele tinha alguma impulsividade natural, tinha que a satisfazer, como é óbvio. Olhava para a companheira, não via nada, porque ela estava toda coberta com os cabelos desde a ponta até a ponta dos pés. Mas os 100 mil milhões de neurónios permitiam a capacidade imaginativa de ele afastar o reposteiro a ver se o cenário era atinente ou não, mas satisfazer a sua impulsividade sexual. Fora disso, não tinha mais nada a fazer, era feliz. Era feliz. Nós, estruturalmente e paradoxalmente, nascemos para ser felizes. Desde 1954 que se conhece a via da recompensa cerebral. Natural. E, portanto, a repetição de determinadas atitudes e comportamentos deveriam nos dar prazer, obrigando-nos, por isso mesmo, a repetir a experiência para sermos felizes. O artificialismo não permite que a natureza funcione. Porque, em regra, nós atualmente temos muita tendência a culpabilizar a genética. É tudo genético, cuidado. A genética só contém 30%. Nós somos 30% de genética e ainda bem.
Se fôssemos 100% estávamos desgraçados. Tínhamos que ter os defeitos todos do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do trisavô, tudo para trás até ao Noé. Quem entrou para a arca safou-se. Quem não foi para a arca morreu focado. Não, só somos 30%. Mais importante do que isso é a aprendizagem. É a educação. Os outros 70% são preenchidos também pela interação com o meio ambiente. Isso é o que nós temos. Ainda bem que só somos 30%. Ora bom, portanto, quer dizer, na realidade, geneticamente haverá, digamos, esta plateia, este lado, digamos, apanhou uma babadeira comemorativa, social, sem problemas nenhum. No dia seguinte, credo, que horror! A língua, a cabeça, as articulações, o estômago, oi, que coisa! Quem já experimentou sabe como é. Ora, os que não sabem, não experimentaram, mas é assim. Uma coisa horrorosa, nunca mais querem confrontar-se com o álcool. Estes daqui, a mesma bebedeira, as mesmas condições, os mesmos padecimentos no dia seguinte, mas há algo indefinido de positivo que os leva a repetir a experiência, mais outra, e estes vão ser alcoólicos, por não ser bêbados. Necessariamente, indubitavelmente, não sei. Estes estão preservados de vir a ser alcoólicos? Não sei. O gene toxifílico que estes não têm e estes têm, não os preserva a ausência do gene toxifílico para o álcool, não os preserva de vir a ser alcoólicos, porque só têm um peso de 30%. O resto não tem o gene toxifílico, mas convivem com um amigo ou uma amiga, bebe, mais aprendizagem, mais interação com o meio, andam aí a apanhar umas verdadeiras e umas ressacas debaixo das árvores, e estes vão ser alcoólicos, embora não tivessem condições. Estes não, porque eles tinham o gene, têm que ter cuidado, mas por meio de uma aprendizagem, por meio de uma interação com o meio positivo, estes, se calhar, nenhum deles vai ser alcoólico, se tu está com sorte. Não vai ser alcoólico, ficou deste lado. Ora bom, portanto, quer dizer, o problema na realidade depende muito daquilo que nós somos em termos de personalidade, variando com múltiplos fatores, fatores de género, gente com menos de 25 anos, não tem 100 mil milhões de neurónios a funcionar em pleno. Não tem. A maturação, a articulação, a combinação eletroquímica cerebral implica os 25 anos. Quando a lei diz que somos maiores aos 18 anos, não tem para ninguém a ver. Nós não temos maturação. Mas já foi aos 21, até já foi aos 25. E esses mais antigos, mais retrógrados, estavam mais assertivos, porque aos 25 anos é que a pessoa pode ter capacidade. É uma injustiça. Agora um menino ou uma menina de 18 anos que comete determinados comportamentos sancionados pela lei, metê-lo na cadeia. Ele não precisa de cadeia, ele precisa de esperar 7 anos para poder ser atribuída a responsabilidade. Claro, o direito tem estas coisas, tem estas nuances. Inventa tudo, até inventou uma coisa curiosa que eu gostava imenso que fosse verdade, mas que não é, que é o direito de morrer. Isso é uma invenção do direito. Só pode haver direito de morrer se eu tivesse a opção de não morrer. Agora, eu queira não, tenho que vir a morrer. Claro que não há direito nenhum. O que não nos causa bolsa nenhuma, porque, em rigor, a nível da ciência, há quem conteste que o direito não é ciência, porque não é objetivável, não é concretizável. Bom, deixemos isso. Vamos ver, fundamentalmente, alguns problemas ligados ao álcool, que a Bíblia diz tudo. Não. Não lhe baixei isto. Ora, portanto, o Noé também se empregou, portanto, não é desvantagem nenhuma
Se nós apanharmos uma bandeira, tudo vai da complexidade psicobiológica de cada um. Teoricamente, nós depois de beber álcool, 95% do álcool em 24 horas deve ser metabolizado, biotransformado por múltiplos sistemas enzimáticos, mas 5% tem que ser eliminado pela urina na forma pura de C2H5OH, álcool etílico. Se os rins forem ótimos, não tem problema. Se alguns glomérulos já não têm a capacidade de funcionar a 100%, continua algum resquício de álcool a circular no sangue e a afetar todos os órgãos, primordialmente a afetar o encéfalo, as células nervosas, que são as mais sensíveis em relação. O que não quer dizer que o indivíduo alcoólico possa não morrer do cérebro e morrer do coração por uma miocardiopatia específica provocada pelo álcool. Como também a cocaína pode morrer por uma miocardiopatia específica da cocaína que atua sobre a fibra miocárdica antes de atuar propriamente pelo sistema genérico da intoxicação pela cocaína. A imagem é elucidativa, obviamente, disto tudo, acho eu. Antes e depois. Também não é preciso grandes resultados. O que é que o álcool faz? O álcool, na realidade, vai perturbar logo, desde o início, as funções do córtex cerebral. Quando, às vezes, por aí se diz o álcool excita, não excita nada. O álcool não excita. O álcool deprime logo, desde o início, a célula nervosa. Simplesmente, como a célula nervosa, entre múltiplas funções, tem uma função inibidora, muito relacionada com o ácido gama-aminobutírico, digamos que é aquele cavalheiro que consegue limitar os excessos que, efetivamente, possa haver transformações bioquímicas, por exemplo, ele está limitado de forma que nós estamos perfeitamente logo. Aquela formação normal resultante da aprendizagem que vamos tendo ao longo da vida, e eu presumo que nenhum de vocês nasceu vestido. Vou olhar para todos. Nasceu tudo nu. No entanto, estão vestidos. Porquê? Por uma questão de aprendizagem. Primeiro eram os carapinhos. Não se percebe bem para que é que é os carapinhos. Já ao pôr a touca na cabeça, isso tem utilidade, porque é uma fábrica de otites. Mas seja como for, fomos submetidos a uma determinada aprendizagem. Aprendizagem pelas gerações anteriores. Não é só por esta razão que estamos vestidos. Em termos comportamentais, os pais, quando a menina estava a brincar com os legos, ou com os carrinhos, ou com os soldadinhos, a mãe que é que diz: ó menino, não estragues isso que isso é do teu mano. E o menino, quando está a brincar com bonecas, o que é que a mãe diz? Oh menino, isso até parece mal. Isso não é para ti, não estragues as bonecas da tua mana. E eu, pedagógico, porque o que o menino vai ter que fazer pela vida fora é saber brincar com bonecas. Mas o processo de aprendizagem para o mal é assim. Portanto, é neste assim, é no mundo onde ele se nos desenvolve que nós temos que sobreviver. E as drogas eliminam o controle da personalidade, obviamente. A formação que nós todos temos desaparece. Toda a gente aqui já tem casamentos. É uma chumbada. É uma chumbada porque é uma fábrica de frustrações. Primeiro a gente tem que se levantar, não come nada, não toma um pequeno almoço para ganhar lastro para o outro.
Mas vai para a igreja. Em regra, e estatisticamente, a homilia não tem nada a ver com o casamento. Nada. Eu fui uma ocasião a Bragança, não sei se está aqui alguém em Bragança, a um casamento sensacional, nunca vi assim. E o padre começou a protestar com toda a gente por não lhe dar dinheiro para as obras da igreja. E não se referiu aos noivos. Também foi uma situação excepcional. Acaba a cerimónia na igreja. É evidente que quando eu estou lá na igreja, cheio de fome, no tédio do que aquilo nunca mais acaba, e eu olho para a minha esquerda, tenho lá um saco de batatas, olho para o meu lado direito, outro saco de batatas, que desagradável. Acaba a cerimónia, uma grande desesperança. Falhada. Vamos a tirar fotografia. E depois de tirar as fotografias, quando chegamos ao local do repasto, aparece-nos um criado muito solícito a oferecer-nos um digestivo. Como? Estou cheio de fome. Deixa-me dar um copo de vodka, ou de vermute, ou uma cerveja, ou um copo de vinho, etc, etc. Não. Estou com vazio. Logo, rapidamente, mais rapidamente. E eu verifico, quando olho para o saco de batatas, isto não é um saco de batatas. Isto é a doutora Mariana Matos. Mas que bonita que ela é. Onde é que foi arranjar o cabelo? E deixou de haver aquela formação, aquela aprendizagem, aquela educação. E outro saco de batatas. E assim, E eu digo, ó senhora doutora Isabel, a senhora está encantadora como ao costume. E ela diz, sim, porque ela também já está com os digestivos. Mas isto aqui ora, mas o álcool logo desde o início altera o comportamento porque atua de excitação nenhuma. O que é uma depressão dos centros nervosos e à medida que vai aumentando o calor, a sensação de calor desaperta. É que as mulheres são sábias, as que já têm experiência de casamento. Em regra levam um saquinho de plástico com os sapatos velhos. Porque a vasodilatação do incómodo suportável, enquanto não está, liberta das frenações. Vai suportando os sapatos apertados. Que compram de propósito para o casamento. Porque não são para ela, era para o número qualquer. E quando na realidade já está desinibida, tira os sapatos, ou anda descalça, e outras mudam os sapatos, que às vezes os vestidos ultra sofisticados com os socos. A realidade é assim que paradigmaticamente um número que eu vou apresentar, que é o 0,5. 0,5 gramas por litro, mal interpretado muitas vezes, porque a lei especifica que está sob a ação do álcool quem tiver 0,5 gramas por litro ou mais. Mas a lei também tem lá uma coisa que as pessoas não são interessadas em ler e que diz, ou que por exame clínico se chega à conclusão que estará sob a influência do álcool. As pessoas só querem 0,5. Reduzir o comportamento humano a números é complicado. Nós não somos um saco de batatas que seja pesado mais quilo, menos quilo. E nós temos muita tendência sempre a ter escalas para as situações mais diversas. E às vezes até inventamos. Eu, por exemplo, aqui há uns anos inventei uma escala que não tem pés nem cabeça e hoje até toda a gente utiliza. Para avaliar o limiar da dor. Isto passa-se nos anos 60, já lá vão uns aninhos. E era preciso interpretar mais propriamente o Código Penal como sequela de traumatismos em relação à dor. Então, o que é que nós fizemos?
pegamos no aparelho de tensões e fomos estudar a sensibilidade das mulheres e dos homens. Uma escala de 1 a 10. Olha, se for uma dor insuportável, apanha 10 ou 9. Se for uma coisa mais ou menos ligeira, apanha 1 ou 2. Apertava-se até ao máximo. Então, 1. E até 2. E outra 1. E as mulheres andavam 2. Vamos fazer a experiência de controle com os homens. Primeira bombada. Não é bom nem é mau. É uma diferença de sensibilidade à dor que implica o estudo do pormenorizado neurológico das vias sensitivas, etc. Tudo isso. Em relação ao órgão também. As mulheres têm uma capacidade de metabolização do órgão inferior a nós homens. Porquê? Porque é assim. Enquanto o homem tem 0,3 gramas por litro, a mulher ainda está com 0,4 gramas por litro. Do ponto de vista social é complicado, porque o marido diz, olha, tu não bebas, não podes beber, eu bebo mais. Há muitos fatores que concorrem para isso, do ponto de vista genético também. Ora bom, portanto, eu quase que vou acabar antes de começar, mas eu só quero que tenham atenção à primeira linha, aquilo que está, mais nada. Sem sinais clínicos evidentes, entre 0,1 e 0,2, sem sinais clínicos evidentes, é verdade. Mas se nós clinicamente explorarmos atualmente por todos os meios à nossa disposição, vamos verificar que já há alterações com 0,1, 0,2, etc. Estamos a inventar coisas que nos anos 20, os escandinavos, a Finlândia, a Noruega, fizeram estudos, puseram um indivíduo a andar de bicicleta no meio de uns mecos, com tipos de gincana, sem álcool nenhum, não deitava meco nenhum abaixo. Com 0,1 equivalente a ver uns copos 0,1, já deitava um meco ou outro. Com 0,2 mais mecos, etc. Portanto, com 0, e assim, progressivamente. Porque na realidade, quer dizer, entre muitas das alterações inerentes à mudança da célula nervosa, do neurónio, do axónio, inclusive a própria transmissão, hoje, mercê da microscopia eletrónica, nós já não vemos tecido nervoso, já vemos um neurónio, já estudamos o comportamento de um neurónio, já estamos a ver se ele tem mielina, se não tem, a proporção da mielina, portanto, quer dizer, hoje sabemos. Ora bom, a palavra é importante, mas eu proponho que se modifique este cartaz. Isto é o que anda por aí. E eu acho que para estar certo, em consonância com a ideia, se conduzir, beba pouco. Porque nós podemos beber pouco. Até 0,5 podemos beber. Claro, se tivermos carta há pouco tempo, não podemos. E se não tivermos 18 anos, também não podemos. Os tais 18 anos famigerados. Tirando isso, temos é que beber pouco. Há uma discoteca lá no Porto, onde tem um aparelho cá fora, que é para o indivíduo superar, a ver se já atingiu ou não. Ainda posso beber mais, ele já não se sente bem, volta a beber mais. Isto é real, não sei se conhece essa ideia. É surrealista. Isto insere-se no país melhor do mundo, que é o nosso, que é Portugalândia. É um país de fantasia, onde excepcionalmente há um resquício de realidade. Mas é pouco, é regra, nós vivemos sempre na fantasia. Permitir que o indivíduo, a polícia está ali, e o indivíduo entra a cavalear para dentro do automóvel. Mas a polícia, e ele não fez nada de mal. Embora a lei hoje já seja mais estrita em relação a estes comportamentos. Ora bom, estes são os maus que andam aí a incomodar. Há sanções aplicáveis e em termos de pisar o risco.
nós podemos ter problemas. De resto, quando eu falo sobre álcool e drogas, a primeira coisa que eu aviso é o seguinte. Primeiro, querem drogar-se, droguem-se à vontade. Querem beber, incomensuravelmente bebam. Porque o álcool, como qualquer outra droga, dá prazer. E o falhanço de toda a pedagogia está quando dizemos não bebam, uma coisa horrorosa, vamos sempre só pela negativa, não é verdade. Vocês não estou a aconselhar que experimentem. Se experimentarem algumas drogas, vão ver o prazer que têm. Isto vai tudo. Isto é mais um discurso para criancinhos. Até que idade é que se é criança, sabe? Por lei. Portugal se Rita. Até aos 18 anos. Até aos 18 anos é-se criança. Aqui há uns anos eu perguntava a um juiz: ó, Sr. Doutor, mas como é que é isso do limite? Bem, há boa maneira de resposta jurídica. Há várias interpretações. Agora não há interpretações nenhumas. Se nós seguimos o padrão internacional, essa criança merece o tratamento psicobiológico até aos 18 anos, sendo criança. E, excepcionalmente, pode ir até aos 21, se estiver a ser tutelado por medidas protetivas consoante a lei prevê. Há diferença entre o criminoso alcoólico e o alcoólico criminoso em termos de personalidade, obviamente. Eu sei que é difícil, perante uma propaganda deste género, resistir logo. E nós, culturalmente, cá temos o Porto Street a funcionar. Podemos ter uma ligação direta. Uma ligação direta cultural. O álcool está integrado culturalmente. É o problema das chamadas drogas lícitas. Toda a gente pergunta: quais são as drogas lícitas? E eu respondo: são as que não são ilícitas. Quais são as drogas ilícitas? São as que são. Qualquer dia, a senhora Ministra das Finanças, quando der por ela os milhões de euros que fogem aos impostos, ela vai fazer como na Inglaterra, vai tornar o Estado o detentor exclusivo para vender as drogas. E em vez de estar a haver lucro no mercado paralelo, portanto, qualquer dia vocês vão ter isso tudo. Os smart shops acabaram. Acabaram de uma maneira curiosa inicialmente. Foi preciso morrer 4 jovens na Madeira. E o João Jardim, que não quer saber muito de leis, com leis ou sem leis, mandou fechar imediatamente aqueles smart shops todos e acabou. E só depois é que veio uma lei bem feita, por sinal. Eu que sou um crítico, em regra, das leis, neste caso tenho que dar louvor porque está bem feito. Está tudo previsto, inclusive é condenado qualquer um de vocês que compre pela internet as drogas que eram vendidas localmente nas smart shops. O que é difícil de controlar. Não se sabendo, não acontece nada. E hoje qualquer um de vocês pode comprar as drogas que estão proibidas pela internet e só tem e recebe-as em casa, só tem que pagar um acréscimo de 50 euros. E tem a embalagem em casa. Mas se acontecer isso é crime, porque a lei prevê, na realidade, a criminalização deste comportamento. Falamos em álcool, falamos da maneira de nós interagir com uma coisa que é culturalmente assumida, eu até diria mais do que isso. O álcool é tão importante que na missa até é transformado só pela palavra em sangue de Cristo. E a palavra em psicologia é ferramenta. Toda
o caixilho dos sistemas métricos, da avaliação, da medição. É o caixilho. A palavra que é ferramenta. E pela palavra é tão importante, até só a palavra transforma-se o vinho em corpo, em sangue de Cristo. Bom, portanto é ver que culturalmente vamos agora dizer lutar contra o álcool. Esta notícia não é possível, porque isso está culturalmente aceito em todo o mundo e cada região, cada cultura tem o seu próprio vinho. Na Madeira é o vinho da Madeira, inclusive nós aqui andamos agora com o vinho do Porto por todo o lado, tem aqui em Braga faz-se campanha ao vinho do Porto, ao Rio Douro e não sei o que mais. Ora bom, cuidado. Do meio não é vinho, é alto. É cerveja. É cerveja Morsubite, uma cerveja belga, Morsubite. As outras todas são vinho. A Pave, vinho. Congresso que fizemos em Vila Real, vinho. Mais outra reunião, etc. Os sindicatos magistrados do Ministério Público. E o melhor para mim de todos é exatamente este, que aquilo é capaz de já estar vinagre, que já me deram há muitos anos, mas eu conservo religiosamente. Quando eu estive na Interpol, é ele que está com pressa. Quando eu estive na Interpol, ofereceram-me esta garrafa deles, do restaurante da Interpol, mas como símbolo de cultura. Ora, portanto, o álcool provoca as pessoas que não são da área psicológica nem de ciências biológicas. Não é preciso. Toda a gente sabe que o álcool que dá euforia, que dá boa disposição e que dá desinibição. Toda a gente sabe, qualquer cidadão é conhecimento do lugar. O comportamento normal é, portanto, alterado. Os impulsos tendem a ser controlados pelas inibições, como vimos há pouco. A perda das inibições pressupõe a maior liberdade dos impulsos. Portanto, a falta do controle em si mesmo. O álcool diminui a vontade, todas as funções psicológicas vão ser afetadas, a perda do sentido moral, perturbações, comportamentos mentais responsáveis de acidentes rodoviários, obviamente, não só. Hoje parece que o telemóvel é que é mais responsável pelos acidentes rodoviários do que propriamente o álcool. Porque também é muito mais importante em termos comportamentais o telemóvel. Não podemos viver sem telemóvel. Alguns de vocês até dormem com o telemóvel. E os mais prudentes têm dois. Já disse que já têm encontrado. E entram numa ansiedade crescente, incontrolável, e esqueceram-se do telemóvel. Aquela necessidade social de estar comunicável. O telemóvel não tem mal, mas se for necessário. E no relacionamento pessoal, as cartas de amor acabaram. Vocês já nem sabem escrever uma carta de amor. Nem é preciso. Mas a maneira de comunicar nem se fala. Pega-se no telemóvel, dá-se um pau. E dá conflitos no dia seguinte. Olá, não mandaste nenhum tal conto. Onde é que está? Faz parte da nossa personalidade. É uma maneira, não é melhor nem é pior, mas é uma maneira diferente. Eu costumo dizer que o mundo hoje não é melhor nem é pior, mas é estruturalmente diferente. E, portanto, nós temos que nos integrar nessa própria diferença. Quem conseguir integrar-se mais facilmente se sobrevive. Os outros vão ficando pelo caminho. Bom, eu vou terminar, obviamente, por imposição. Tenho 1 minuto, segundo reza aqui o meu relógio. O relógio, eu tenho uma sorte fantástica. É que o meu relógio biológico funciona. Eu não tenho despertador. Eu acordo todos os dias entre as 6 menos 10 e as 6.
É fresquinho. Isso é que é a vantagem. E, portanto, é o relógio biológico. Portanto, gerir o tempo é a coisa mais sublime, mais importante que nós temos hoje na vida de todos. E é por não saber gerir o tempo que acontecem as desgraças. Se todos nós recebêssemos no dia em que tínhamos que receber, inclusive pagos por instante, e se pagássemos no dia em que tínhamos que pagar, esta gestão do tempo não há crise de nada. Era ser escuro. Era claro. Lá íamos regendo a nossa hegemonia com a melatonina. É uma hormona provocada pela glândula pineal ou epífise. Fundamental. Tão fundamental que até se vendia. Agora não tenho visto na televisão. Eu vejo muito a televisão, mas pouco, porque estou sempre a fazer zapping. E depois acabo no canal Fox. Realmente, quer dizer, aquela informação que é transmitida enfastia-me. De forma que vão mudando. Canal Fox, pois cá está esse. Esse já tem. É também, não é? Pois é, quase tudo. Qualquer dia é só o canal Fox. Põe no processo o canal Fox. Ora bom, portanto, quer dizer, em relação a esta matéria, preciso ver que o álcool e as outras drogas vão interferir com o circuito circadiano, com a possibilidade de nós estarmos acordados ou estarmos a dormir. E a epífise não funciona sozinha. Todos os 100 mil milhões de neurónios num eixo neurohormonal e ainda por cima com estímulos psicogénicos que nós não conseguimos agarrar, mas que existem, podem levar a situações extremamente graves a nível de psicoses. Bom, as gripes também podem dar uma psicose, etc. Bom, eu vou forçadamente acabar fazendo só uma chamada de atenção para uma situação importante, que é a cerveja sem álcool. Cuidado. A cerveja sem álcool, tem o mínimo de quantidade de álcool suficiente para reativar os sistemas enzimáticos cerebrais, privilegiadamente do córtex pré-frontal, de forma que se o indivíduo fez um tratamento alcoólico e está curado, cuidado. Se beber cerveja sem álcool, o estímulo é suficiente para reativar todo o sistema e ele voltar a ter uma vontade imperiosa de voltar a beber. É claro que hoje estamos ainda mais complicados em todos esses fenómenos, chamado fenómeno da sensibilização, que é quando nós estamos curados, vou acabar, quando estamos curados da droga, só, sem droga nenhuma, não precisamos de cerveja sem álcool e nós vamos voltar à droga. Olha, eu vivi durante 3 anos umas experiências maravilhosas com esta menina. Drogávamos por todos os lados, a felicidade que tivemos. Olha bem para ela. Não acredita, mas olha. Uns momentos radiantes, etc. Mas em determinada altura disseram ao seu professor: droga, pô-me na rua. Claro, eu não gosto de estar na rua. É muito quente quando está calor e é muito frio quando está frio. Acabamos. Eu fiz um tratamento durante 5 anos. Porque essas curas milagrosas que há por aí só interessam do ponto de vista. Faz um tratamento ao fim de 3 meses está curado, depois vai para outro que também está a mamar e assim sim. Biologicamente a célula nervosa só está receptiva através das sinapses, da capacidade de neurotransmissão bioquímica ao fim de 5 anos. 5 anos, eu estava curado. Mas um dia vim aqui a Braga e ao fundo de uma rua vi uma silhueta que até nem era ela, mas eu estava a julgar que era ela. E surgiu-me uma vontade imperiosa de voltar à droga que nós, concretamente era o LSD que a gente utilizava. E chama-se a sensibilização. E é um fenómeno impenetrável e difícil de controlar. Bom, ficaria aqui até à Páscoa, mas na realidade temos feito o acordo de acabar ao meio-dia e meia hora.
e à vossa disposição para tudo o que vocês quiserem. Muito obrigado pela vossa atenção.